chamado da vida religiosa, não é? Se alguém tem um chamado para uma consagração mais total, não é? A causa do reino, ao testemunho do Evangelho, não é? A uma consagração a Deus para a igreja, em favor da igreja, em favor dos irmãos. E aí tem muitas depois escolhas concretas, diferentes, dependendo dos carismas que estão aí na igreja, não é? Por exemplo, uma jovem pode se sentir chamada para a vida religiosa missionária, por exemplo, ou para a vida religiosa que se dedica à educação das crianças que não têm acesso à educação, essas iniciativas todas ligadas à educação dos pobres, não é? À formação dos jovens e das crianças nas periferias, não é? Ou se sente chamada a vocação à vida religiosa de uma dedicação exclusiva à oração, não é? Nas ordens chamadas contemplativas, não é? Como as irmãs Clarissas, as irmãs Beneditinas, não é? E assim por diante. Depois tem outras formas também de vida contemplativa na igreja, não é? Eu conheço irmãs que se dedicam à oração, à vida contemplativa, mas vivem no meio dos pobres e também trabalham para se manter como as mulheres pobres vizinhas delas trabalham, né? Se chamam Irmãzinhas de Jesus, ou Irmãzinhas do Evangelho, são inspiradas no testemunho do bem-aventurado Charles de Foucault, né? Eu uma vez encontrei duas que no Equador, que eram serventes de pedreiro. Eu nunca tinha visto mulher trabalhando na construção civil, né? E justamente eram duas irmãs dessa congregação, irmãzinhas do Evangelho, e elas tinham, claro, a casa delas num bairro popular, e faziam esse trabalho. Por quê? Porque a maioria das mulheres vizinhas delas faziam esse trabalho naquele lugar, não é? Em Ambato, no Equador. Não é? E uma outra grande amiga minha, que inclusive é formada em letras na Universidade Federal do Paraná, ela se sentiu chamada por Deus também para esse tipo de vida contemplativa no mundo, não é? E ela trabalhou, depois de consagrada, como cozinheira num restaurante de beira de estrada, no Vale do Jequitinhonha, não é? Para seguir o caminho das pessoas com quem as irmãs tinham uma convivência maior no dia a dia. Mas isso não tirava em nada a consagração à vida de oração, à vida contemplativa, não é? É uma coisa muito linda, não é? Muito difícil também, um desafio muito grande, uma vocação que tem, digamos, um caráter muito especial, assim, não é? E também tem religiosas que têm grandes obras assistenciais ou educacionais, não é? E aqui mesmo nós estamos na paróquia com duas casas de formação da juventude muito importantes, o Colégio São Francisco, das Irmãs Franciscanas, e o Colégio São José, das Irmãs de São José, que se dedicam, então, à educação dos jovens, não é? Em grandes instituições, ou hospitais, não é? Outras preferem pequenas instituições ou nenhuma instituição nos meios populares. Quer dizer, aí tem uma variedade, um leque aberto, não é? E para os homens também, não é? A vida religiosa tem muitas formas na igreja, porque ela responde aos dons do Espírito Santo, não é? Que vem em socorro das necessidades das pessoas, não é? Hoje a gente vê novas formas também que estão nascendo, porque tem problemas novos, não é? Já tem gente que se consagra a Deus como vida religiosa para acompanhar, por exemplo, os moradores de rua das grandes cidades, não é? Ou então para acompanhar aqueles que estão padecendo de HIV e não têm recursos para cuidar da própria saúde, porque são pobres, não é? Tem gente hoje que se dedica como vida religiosa aos migrantes, aos que andam de um lugar para outro, procurando trabalho, procurando melhorar sua vida,
E é importante ser alguém de testemunho de Cristo ali, nessa condição, né? Aí é um leque aberto.